Olá, pessoal, uma boa noite a todos. Meu nome é Caroline Verri, eu sou gerente de comunicação da BO2O, apoiadora oficial dessa segunda edição do Innovation Experience Conference. Eu gostaria muito de agradecer a audiência de todos que estão nos acompanhando e dizer que esse webinar faz parte de uma trilha de conteúdo especial em inovação e serviços financeiros. E lembrar que essa agenda conta com a chancela e apoio oficial do Comitê de Serviços Financeiros da BO2O. Hoje eu tenho o enorme prazer de apresentar a vocês o painel com o tema Tríade Financeira, Tecnologia, Inovação e Regulação. Um tema incrível e que conta com a presença de um super time de painelistas. Inclusive, nós estamos honrados com a presença do Banco Central do Brasil, aqui representado pelo diretor de regulação, Otávio Damaso, e agradecemos muito também a presença de todos os palestrantes que serão apresentados pelo mediador, o José Luiz Rodrigues. Eu aproveito aqui a oportunidade para desejar um excelente painel a todos e, José, é com você. Obrigado, boa noite a todos. Agradeço antecipadamente ao convite da BO2O, ao presidente, ao Vitor Magnani, ao Marcos Carvalho, que tem prestado um grande trabalho para o segmento. A gente tem acompanhado muito de perto, são pessoas extremamente dedicadas, que a associação tem algumas coisas bastante difíceis, né? Que você tem que muitas vezes deixar a sua demanda principal, né? A demanda principal das suas empresas, da sua agenda, para poder atender o ecossistema todo, atender os associados. Isso é muito importante. Então, toda vez que a gente faz um encontro desse, eu acho que é uma oportunidade para a gente esclarecer dúvidas ou tentar, pelo menos, entrar um pouquinho no tema que está, no momento, sendo tratado. Bom, falando o tema que deram para nós, eu preciso dizer que é um tema extremamente difícil, né, para a gente tratar em 50 minutos, mas vamos tentar, vamos ver o que a gente pode fazer. Hoje, você definiu o que vem primeiro, né, tecnologia, inovação ou regulação, é muito complicado. O que digo o Damaso é a rapidez com que ele tem que tratar desses temas hoje todo dia, quer dizer, muitas vezes as coisas vão acontecendo e nós temos um momento muito especial, porque nós, brasileiros, nós, Brasil, temos um regulador que é muito atento a isso tudo, ou seja, cria oportunidades e tem vindo muito up-to-date, tem vindo muito em cima realmente dos momentos que as coisas estão acontecendo. Acho que a gente aprendeu com o mundo a ser bastante zeloso com isso. E isso, com uma coisa muito importante que tem que destacar, que sem esquecer de todas as características de segurança. Tá? Toda a inovação não quer dizer que a gente está sendo disruptivo com aquilo que é necessário, aquilo que é importante, que é ter todo o sistema seguro, voltado ao consumidor, de forma muito zelosa e com todas as características de controle. Então, é muito importante a gente citar isso toda vez que fala, porque, embora inovar é isso, quer dizer, inovar é ser responsável com aquilo que está se apresentando para o seu cliente. Bom, não preciso dizer, a lista de assuntos hoje tratadas em regulação é muito extensa, né? A gente está no momento aí, começando lá atrás um pouquinho, a gente falou muito sobre gestão de pagamento, falou muito sobre fintechs de crédito, falou muito sobre Open Banking, estamos falando, ainda está no momento, estamos vivendo o momento do PIX, e recentemente o Banco Central regulou uma coisa muito importante, que são os iniciadores de pagamento, que é o pessoal aí que é top em inovação, é o pessoal que realmente tem as plataformas e que se comunicam com a população, se comunicando com tudo que está aí no comércio. Junto veio o Sandbox também, que pode ser o grande instrumento, a grande segurança, o grande pilar para que isso se desenvolva. Tá? Então, essa é uma rápida observação sobre o momento que a gente está passando. É muito importante, quer dizer, que a gente tem a oportunidade de realmente esclarecer alguma coisa, tirar um pouco de dúvida. Eu não vou perder mais tempo com essa introdução, não. Eu acho que é muito importante que o Damaso coloque aí a agenda, junto com nós, participando, já foi apresentado o Damaso, está a Lois Nascimento, que é a Head de Legal da MobilePay, e é do Comitê de Fintechs da BO2O, o Marcos Fonseca, que é o Head de Inovação Financeira da Tosini Freire. Obrigado pela participação aí. Boa noite a todos. Vamos tocar o painel. Damaso, por favor. Ok. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e parabenizar o né, pela iniciativa de promover esse evento hoje. É super importante a gente estar discutindo a todo momento o que está acontecendo no mercado e também uma
e não deixa de ser uma grande oportunidade para o regulador aprender, continuar aprendendo com o mercado e também transmitir algumas mensagens que sim, são importantes. Vou fazer uma breve apresentação aqui, e depois eu acho que a gente aprofunda no debate. Congratular aí meus companheiros de painel, o Zé Luiz, o Marcos Fonseca e a Luiz Nascimento, e eu acho que é um prazer estar aqui com vocês debatendo. Vamos olhar um pouco uma breve retrospectiva aqui do envolvimento do Banco Central nessa agenda de inovação. Acho que o sistema financeiro sempre teve um papel, uma característica, o sistema financeiro nacional sempre uma característica de impulsionador da inovação no Brasil, né? Isso já vem de longa data por desafios peculiares da nossa economia, da dimensão da geografia do Brasil, e desafios macroeconômicos que a gente sofreu ao longo das últimas décadas. Mas, a partir de uns 5 ou 6 anos atrás, o Banco Central adotou uma postura bem diferente, no qual, em vez de acompanhar o sistema financeiro na inovação, ele fomentar uma maior movimento de inovação no sistema financeiro, né? E isso a gente fez de várias formas, né? Primeiro, que eu acho que foi a fundamental, é se abrir mais a ouvir e entender o que o mercado estava demandando, não só o mercado já regulado, os incumbentes da época, mas principalmente aquelas iniciativas que estavam surgindo à margem do sistema financeiro, né? E mais do que isso, a gente começou a ter uma interação muito grande com os consumidores, sejam eles as pessoas físicas, né? Sejam eles as empresas, micro, pequenas e grandes, e médias e grandes empresas. Isso caracterizou de forma bem clara uma mudança de postura do Banco Central uns 5 ou 6 anos atrás, e isso trouxe muito input para a nossa agenda e para o nosso comportamento ao longo desses últimos anos, né? Então, o Banco Central começou a se abrir para esse processo de inovação e, mais do que simplesmente incentivar, ele passou a fomentar esse processo, né? E isso está 100% em linha com a missão do Banco Central, né? Vou falar em parte a missão do Banco Central. Uma das partes relacionadas ao sistema financeiro é fazer um sistema financeiro mais eficiente, né? E a gente vê na inovação uma grande oportunidade, um grande canal, uma grande avenida de fomentar a eficiência no sistema financeiro. E quando eu falo em eficiência, eu falo em várias dimensões. Eu falo em eficiência na parte de incluir mais a população no âmbito do sistema financeiro, oferecer produtos e serviços financeiros melhores, mais adequados para o cidadão, né? Baratear o custo desses produtos e serviços financeiros. A gente sabe que, em alguns segmentos, o sistema financeiro nacional, apesar do seu desenvolvimento, ele ainda apresenta margens altas, então a gente vê no processo de inovação essa chance de baratear. E, mais do que isso, ficou muito claro aí na última década, né, que a população, a sociedade, o consumidor está demandando cada vez mais inovação, né? Não só no sistema financeiro, mas em todos os segmentos econômicos, entendeu? Então, isso motivou muito também o Banco Central a empurrar essa agenda de inovação. A atuação do Banco Central, ainda nesse espectro de assegurar eficiente, um sistema financeiro eficiente, ele se dá, eu acho que, de 2 formas, aí, se a gente puder fazer esse corte. Um é escutando e facilitando esse processo de inovação, tá? Então, a gente, ao ter esse intercâmbio com o mercado, a gente entende quais são os entraves regulatórios e, eventualmente, os legais, e atua nesses entraves, flexibilizando norma,
fazendo ajustes no arcabouço legal e regulatório, e outras vezes é uma atuação intrusiva, na qual a gente identifica que o mercado, por si, ele não vai conseguir coordenar e chegar no bom tom, e aí o Banco Central precisa entrar de uma forma mais forte e coordenada, assumindo o papel para o mercado obter o rumo, seguindo o rumo do processo de inovação e de eficiência. Então, tem esses dois aspectos da nossa intervenção. Muitas vezes a gente vai fazendo os ajustes regulatórios, deixando o mercado seguir com as suas próprias pernas, e a gente tem visto que tem sido muito eficiente, mas, de vez em quando, é importante um envolvimento mais intrusivo, mais forte do Banco Central para facilitar e promover esse processo de inovação. Tá? E aí, aqui eu não vou entrar em nenhum deles, mas a gente poderia falar em inúmeras iniciativas que foram adotadas nos últimos anos que endereçam esses dois aspectos que eu acabei de mencionar. Olhando para frente, a gente tem vários projetos em curso e projetos que vão ser transformadores para o sistema financeiro, né? Naturalmente, o que está no pipeline agora é o PIX, né? O PIX ele vai go live na próxima segunda-feira, e ele é uma revolução para o nosso sistema de pagamentos, brasileiro, que, diga-se de passagem, é sempre muito eficiente. E o PIX é um desses projetos que o Banco Central empurrou de uma forma estruturada para propiciar que o mercado cresça com competição e com espaço para a inovação. Tá, ok? Se a gente olhar o modelo de pagamentos instantâneos ao redor do mundo, a gente tem diferentes modelos. Você tem modelos no qual o mercado se desenvolveu sozinho, mas você criou um monopólio, um duopólio, então duas empresas dominam o mercado. Você tem modelos que você teve um papel central de um ente ou de uma associação que dominou a questão do pagamento instantâneo, então ele cumpre muitas vezes o papel principal do pagamento instantâneo, mas ele tem pouco espaço depois para a inovação dos players. A gente analisou todos esses aspectos e adotou um modelo aqui no Brasil que não só a gente vai cumprir o papel de entregar para a população o pagamento instantâneo com todas as suas qualidades e funcionalidades, mas criou um papel no qual há uma possibilidade imensa de desenvolvimento de inovações a partir dele, entendeu? Então, foi um esforço grande que o Banco Central fez, e a nossa expectativa é que, além de tudo que vai ser entregue a partir do dia 16, né, e várias entregas estão programadas, várias outras entregas vão ser desenvolvidas por vocês, pelo mercado, a partir dessa base que a gente criou para o PIX. Né? O segundo projeto, e esses dois são os dois projetos prioritários do Banco Central, é o Open Banking. Né? O Open Banking, de novo, olhamos toda a experiência internacional, olhamos o que estava acontecendo na Ásia, em Hong Kong, em Singapura, na Austrália, olhamos muito para o modelo inglês, que foi o pioneiro nesse movimento, olhamos para o que eventualmente pode se dizer de Open Banking também no continente europeu, na Europa, né? E não tenho a menor dúvida que adotamos no Brasil o marco regulatório mais amplo e mais completo que hoje existe. Eu digo isso, inclusive, porque nas nossas interações com os reguladores internacionais, eles também têm citado isso, que, no caso inglês, por exemplo, eles já estão numa segunda onda de aperfeiçoamento do Open Banking, e eles estão indo para um conceito que é Open Finance, que, se você olhar para o nosso modelo, você vai ver que a gente já avançou nessa linha. O nosso arcabouço regulatório já é muito mais amplo do que o inglês, e está muito mais alinhado com essa segunda onda de aperfeiçoamento.
foi introduzida. Acho que eu apertei o mute aqui sem querer. Então, o nosso modelo, eu acho que está na vanguarda desse processo de Open Bank, Open Finance no mundo. Tá? E, assim como o Pix, no caso do Open Bank, a gente consegue identificar inúmeras funcionalidades que vão ser desenvolvidas a partir do Open Bank. Muitas funcionalidades a gente já consegue identificar, a gente tem interação com muitos players no mercado, mas eu tenho certeza absoluta que daqui a 10 anos, quando a gente estiver fazendo esse evento, daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e perceber que inúmeras outras foram construídas que a gente sequer tem condições hoje de imaginar. Né? Então, tanto o Pix quanto o Open Bank, eles são, na verdade, plataformas que a gente está entregando para vocês, para o mercado inovador, para vocês desenvolverem inúmeras outras funcionalidades para endereçar as demandas dos clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e também demandas intra-setor financeiro também, entendeu? E aí, quando eu falo intra-setor financeiro, eu incluo naturalmente toda a indústria de pagamentos e toda a indústria também do cooperativismo de crédito, consórcio, enfim, todo mundo no sistema financeiro amplo, aí, incluindo, trazendo também o mercado de capitais. Então, são plataformas que a gente vai estar entregando e o desenvolvimento vai vir forte aí para frente. Tá? E dentro desse aspecto faz parte da agenda do Open Bank, o iniciador de pagamentos, que foi uma regulação que a gente colocou em consulta pública, se eu não me engano, em agosto, e divulgou a versão final dela agora em outubro, então já publicou a regulação. Ela é extremamente importante, é um novo player que a gente traz. Eu acho que esse é um aspecto interessante, é o seguinte, no caso do Open Bank, teve uma decisão da diretoria de que a gente limitaria os participantes do ecossistema do Open Bank, aquelas entidades reguladas e supervisionadas. Mas a gente tomou uma decisão também que a gente estaria aberto a ampliar o perímetro regulatório para mais players entrarem. Então, o iniciador de pagamento, de certa forma, é isso, a gente ampliando um pouquinho mais o perímetro regulatório para mais players entrarem dentro do ecossistema do Open Bank. A gente adotou essa postura, nós adotamos essa postura de limitar o ecossistema. Para quê? Para ser mais arrojado na regulação, para permitir a fluidez mais rápida e mais intensa dos dados dentro do ecossistema, porque a gente tem controle daquelas entidades que são reguladas e supervisionadas pelo Banco Central. Mas, ao mesmo tempo, como já mencionei, a gente ampliou o perímetro para quê? Para permitir que outros players entrem dentro do sistema financeiro e contribuam com o desenvolvimento do ecossistema. E o iniciador de pagamento vai exatamente nessa linha. Ele é super importante já nesse processo, nesse início, porque ele traz outras funcionalidades, mas ele vai ser extremamente importante na terceira fase do Open Bank, quando o Open Bank se conecta definitivamente com o Pix. E aí é ali que vai ser o auge o ápice do início da figura do iniciador de pagamento, e isso deve ocorrer no segundo semestre do ano que vem. E, para completar esses projetos prioritários, eu não poderia deixar de destacar também o Sandbox. O Sandbox ele é uma oportunidade única, tanto para vocês, inovadores, e sejam inovadores que estão ou não estão já no âmbito do perímetro regulatório, mas também é uma grande oportunidade para o Banco Central. Tá? E vou explorar um pouco disso. O que a gente espera dentro do Sandbox, uma das vertentes que a gente tem grande expectativa é aprender com o mercado. Tá? Aprender o que está vindo na fronteira da inovação, do desenvolvimento, e esse aprendizado, ele provavelmente vai trazer também aperfeiçoamentos no nosso arcabouço regulatório
e talvez até no nosso processo de supervisão. Então, um dos benefícios ou uma das vertentes do sandbox é um processo de aprendizagem também para o Banco Central. Então, a gente vai estar desenvolvendo o sandbox com esse olhar, não só de favorecer a inovação, e aí, quando eu falo inovação, nesse caso, a gente não vai estar limitando a tecnologia, a inovação de modelo de negócio, muitas vezes, faz parte do sandbox, pode ser tanto de uma tecnologia, pode ser só de um modelo de negócio, ou pode ser da combinação dos dois. E, provavelmente, eu acho que o que a gente vai ver para frente é isso, a combinação dos dois. Mas, ao mesmo tempo, o Banco Central vai estar 100% aberto para entender aquele processo e aberto também para fazer os aperfeiçoamentos no arcabouço regulatório ou propor aperfeiçoamentos no arcabouço legal. Então, são esses 3 grandes projetos que a gente já está em curso, eles já estão vivos e estão sendo desenvolvidos, e até o final de 2021 a gente completa todo o ciclo deles. No caso do sandbox, não, ele é perene, mas o primeiro ciclo a gente já vai estar em curso com ele. Tá? Agora, vamos para o segundo parte da missão do Banco Central relacionada ao sistema financeiro. Assegurar também um sistema financeiro sólido. Tá? Essa é uma função super importante, e aí eu gostaria de destacar alguns aspectos. Né? O primeiro aspecto, há 3 anos atrás, o Banco Central divulgou uma política de segurança cibernética. A gente teve o processo de consulta pública, que foi extremamente rico, talvez concentrado em um aspecto específico na época. Quem participou deve lembrar que foi um aspecto que dominou os debates, mas a política de segurança cibernética, primeiro, eu acho que, olhando no mundo, ela foi talvez pioneira também. A gente vê isso pelos surveys que são desenvolvidos no âmbito dos órgãos, dos fóruns internacionais de regulação, que o pioneirismo da nossa iniciativa e também a abrangência da nossa política. Isso daí fica muito claro para mim, está muito claro também nos surveys que são feitos. Mas um aspecto super importante é o seguinte, é que a gente incorporou definitivamente a preocupação com a segurança cibernética na cabeça e nas estruturas de todas as instituições de pagamento ou instituições financeiras no âmbito do sistema financeiro nacional. E pode parecer estranho, mas mesmo em 2017, 2018, quando a política começou a entrar em vigor, a gente tinha muitas instituições financeiras que esse assunto era fracamente discutido no âmbito dos conselhos de administração e no âmbito da alta administração, né? Que estavam muito preocupados em realizar negócio, muito preocupados em fazer dinheiro, gerar resultado, mas não muito preocupados com os riscos que questões relacionadas à segurança cibernética podiam trazer, inclusive para a solvência das instituições financeiras. Então, acho que um dos grandes benefícios dessa regulação foi incorporar definitivamente isso na estrutura da instituição, né? E, quando eu falo na estrutura, é porque a gente exigiu que a política fosse definida pelo Conselho de Administração, mas exigiu também que essa política ela permeasse toda a instituição, entendeu? Do funcionário básico na ponta até o presidente do Conselho de Administração. Então, acho que foi uma iniciativa muito boa. Questões relacionadas a risco cibernético estavam presentes já na nossa regulação, mas estavam relacionadas dentro do risco operacional, e o que a gente fez foi dar um destaque maior para ele quando a gente instituiu essa política. E também ajustes que a gente vai fazendo ao longo do tempo na própria regulação prudencial, que faz parte do processo de evolução dos mercados.
Então, acho que vocês não tiveram, talvez, condições de olhar, mas ontem à noite o Banco Central colocou em consulta pública uma regulação, uma harmonização, um ajuste na regulação prudencial, exatamente do mercado de pagamentos. Tá? Então, eu acho que esse pode ser um objeto de um novo debate aí para frente, quando vocês estiverem digerindo maior. Dentro do papel que a gente tem feito, a gente tem sempre privilegiado, quando possível, colocar em consulta pública até para extrair informações relevantes do mercado. E hoje a gente está colocando, não sei se eu vou dar um furo aqui, mas está colocando uma outra consulta pública, que aí é na parte de inovação, na parte de regulação cambial também, que vai envolver também pagamentos transfronteiriços. Então, de ontem para hoje estão entrando 2 novas consultas públicas que têm no seu DNA a inovação. Então, Zé Luiz, são essas minhas considerações iniciais e estou 100% aberto a participar aí do debate. Obrigado, Ricardo. Como eu disse no início, eu tinha toda a razão, né? Hoje a gente mistura os temas numa rapidez incrível, né? Separar tecnologia, inovação e regulação é meio complicado. A gente está acabando de conversar que estão saindo 2 novas consultas aí para a gente trabalhar. Mas é muito bom ouvir isso, Otávio, depois desses anos todos aí que eu trabalho em regulação, é muito importante, foi um anseio que eu tinha pessoal até de ouvir o Banco Central realmente nessa abertura de conversa com a sociedade, com o sistema, porque eu acho que a boa norma é aquela produzida a 4 mãos. Né? Sempre, lógico, tem que ter a arbitragem do regulador, mas se aprende dos 2 lados e isso evolui. Eu queria passar a palavra para a Loise, que é a líder aí da associação e da empresa, do grupo dela, que é o pessoal que tem o suprassumo da tecnologia, da inovação. Queria que ela comentasse um pouquinho, ficasse à vontade para perguntar, mas sobre como é que ela está vendo essa oportunidade que realmente o Damásio já colocou e a gente já tinha entendido muito bem, de ampliação do sistema financeiro, de entrar para o sistema financeiro, de ter um suporte maior, poder abertamente ou de forma independente estar no sistema financeiro. Ótimo, muito obrigada pelo convite, uma honra realmente falar com pessoas tão importantes e relevantes do mercado financeiro, como o Zé, Marcos do Tosini, Otávio, com certeza uma pessoa incrível do Banco Central, que realmente está super próximo do mercado, a gente já debateu em vários fóruns. Bom, sobre as experiências que a gente tem ao longo dessas publicações do Banco Central, eu acho que, destacando as 2 que o Otávio comentou, mais relevantes, principalmente para o mercado de inovação, marketplace, das plataformas que a gente vem vendo o crescimento, principalmente agora nesse período de isolamento, eu acho que o Pix realmente é algo espetacular no sentido de é uma porta de entrada, de fato, para que novos modelos, novos serviços, enfim, a ampliação, ela começa aqui no ambiente nacional, mas a gente já vislumbra várias possibilidades internacionais, inclusive, a gente vê 50 países já tendo esse modelo, então, o Banco Central, o próprio presidente já comentou que existe a possibilidade dessa ampliação. A gente aqui falando já de futurologia, né? Mas a gente é um pouco ansioso aqui nesse mercado, então eu acho que, de fato, o Pix ele vem para colaborar e uma porta de entrada realmente incrível para esse horizonte gigantesco. Falando sobre o PISP, eu acho que o nosso mercado aqui desse lado, né, das plataformas, eu acho que ele é importantíssimo, porque dos pontos que a gente levantou lá atrás com relação ao Open Banking era justamente permitir que o nosso mercado tivesse acesso a esse ecossistema, que realmente vai ser também super inovador, super relevante com relação a novas iniciativas que possam surgir. Com certeza, assim, a gente tem hoje mais dúvidas do que ideias, né, que vão surgindo pela recente publicação, agora no dia 22 de outubro,
Assim, então as dúvidas aqui vão surgindo até por conta do conceito do próprio Banco Central de não deixar na norma questões mais travadas, mais engessadas, e sim de forma mais principiológica. Então, olhando até a interpretação do nosso setor aqui, de que ele vem muito em linha até com o princípio da liberdade econômica, de desburocratizar toda a questão de processos, enfim. Mas as dúvidas que pairam ainda são com relação a prazos, né, de autorização, que isso para a gente acaba sendo relevante por conta de timing das inovações que vão surgindo versus a autorização que precisa existir para começar a operar. Então, acho que esse é um ponto relevante que eu destacaria aqui. Outra questão interessante, que eu acho que o debate já começou aqui desse lado, é como que essa figura de iniciador de pagamento vai ajudar na consolidação desses novos modelos de negócio dentro do sistema, com a segurança jurídica, né, necessária para esse ambiente, que a gente sabe que é super importante, e também para esse gerenciamento de riscos. Então, com a nova norma também que foi lançada recentemente, com relação à atualização de gerenciamento de risco, como que isso se dá no nosso mercado. Lembrando que a gente está acostumado a ter outro tipo de linguagem, então a gente olha hoje muito para a experiência do usuário, o que eles precisam, quais as maiores dores, o que a gente precisa resolver. Então, olhar com uma visão também de gerenciamento dos riscos, como o regulador determina, vai ser um desafio importante para o nosso lado aqui. Eu acho que vai dar até chance para a gente se organizar melhor e em algumas iniciativas, dando mais segurança, inclusive aquela segurança que as instituições tradicionais, os incumbentes dão para os clientes, né, na questão da organização do dinheiro. Eu acho que essa gestão que o Banco Central está exigindo, ela vem também para dar essa segurança necessária para esse setor. Então, aqui, assim, eu acho que já o movimento é claro, né? Cada país vai moldando de acordo com a sua cultura, mas aqui no Brasil a gente já vê um movimento de hiperespecialização de serviços financeiros. Então, a gente vê o banco do restaurante, o banco do caminhoneiro, o banco, ou seja, vão ficando nichados as prestações de serviço de acordo com a proposta de valor que aquela plataforma pode dar para o usuário, para o cliente final, a oferta financeira que ele consegue oferecer por conta desse conhecimento, né, desse relacionamento com o usuário final, e a oferta não financeira, que é a própria proposta da própria plataforma. Então, eu acho que a tendência, né, da junção do Pix com o Pay Banking, com a figura do iniciador de pagamento, faz com que esse ambiente realmente seja propício para esses novos modelos de negócio. Então, assim, na minha visão, eu acho que são muitas oportunidades que vêm por aí, mas, de fato, as dúvidas ainda estão bem latentes. Assim, a gente precisa discutir, debater, entender como que essa figura pode apoiar e ajudar em outros arranjos, por exemplo, arranjos que já existem, né, os dos cartões, versus arranjos que ainda estão em construção, como Open Banking, o próprio Pix, que é um outro tipo de arranjo que a gente pode fazer as conexões, como que essa figura de iniciador vai se conectar nesse ambiente de forma linear, para que não tenha menos fricção possível e não criem barreiras, né, de entrada para esse público. Então, é um pouco disso que eu quero comentar. Quero deixar aqui também um comentário breve para a gente abrir para os debates. Obrigada, Zé Luiz. Marcos, vamos lá. Você aí é o exemplo do que está acontecendo também, porque todas as grandes bancas aí, preparadas como a Tozini, que você é sócio, estão aí colocando um sócio especialista em inovação, exatamente para ver como é que pensa e como é que enfrenta esse momento de mudança, esse momento moderno, diferente e tal. Como é que você está pensando nisso? O que você tem para apresentar para nós? Qual a recomendação que você tem dado para a clientela, para o segmento todo, para as associações? Se quiser comentar um pouco ou fazer perguntas, fica à vontade. Bom, obrigado, Zé. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a BioTO pelo convite de participar desse evento, e é um prazer estar aqui com o Otávio, com a Lois e com o Zé também para
para debater esse tema que tá tão em voga aqui no Brasil, que é a inovação financeira, né? Bom, eu sou head lá da área de inovação financeira no Tozini. A gente sempre trabalhou na equipe de mercado de capitais e bancário com questões relacionadas à inovação financeira, né? Principalmente a partir ali da lei que criou o sistema de pagamento brasileiro, ali em 2012, 2013, quando começou realmente a ter um movimento mais forte das fintechs, da aplicação da tecnologia ali no sistema financeiro, né? E acho que a gente vive um momento sem precedentes agora nesse mercado, né? No mercado financeiro e mercado de capitais, aqui as novas tecnologias vêm surgindo novas ideias, cada dia aparece uma ideia nova dentro dentro do ecossistema não só de pagamentos, mas de todo o universo de fintechs que a gente fala de créditos e investimentos e tudo mais, e aliado a isso até o fomento do Banco Central, que como o Otávio mesmo já falou aqui, que tem dado um olhar mais atencioso para essas novas ideias e permitido que novos players testem as ideias deles para entrar no ecossistema, fomentar a diversidade de produtos, até a concorrência ali com o que a gente já vinha vendo ao longo dos últimos anos. E a gente aproveitou, a gente acha que, dado esse momento, fazia muito sentido a gente ter um advogado específico para uma área específica para lidar exclusivamente com as inovações financeiras, né? Então, a gente fez essa segregação dentro do escritório, sem prejuízo de trabalhos correlatos que já são feitos com as áreas de bancário e mercado de capitais hoje, mas a gente achou que fazia muito sentido ter alguém só para tratar desse tema, até por ser uma questão, uma linguagem nova, um ecossistema novo, novos players entrando no mercado, então, uma dinâmica diferente, né? Então, acho que isso tem feito muito sentido para a gente vê outras bancas fazendo isso lá fora também, no exterior, criando áreas, o nome varia, né? Fintechs, ou meio de pagamento, ou inovação financeira de forma geral, então, para a gente ver, fez muito sentido. Eu acho que todas essas regras do Banco Central, mencionado pelo Otávio, o Open Banking, o PIX, até as inovações no meio de pagamento com o iniciador de pagamentos, vai propiciar uma entrada muito grande de novos players, não só, aqui eu não falo novos players só no sentido de fintechs, tá? Mas como a Lois falou, a gente está falando das plataformas, empresas de varejo, empresas de qualquer outro setor que queira verticalizar serviços e prestar, desde o início do relacionamento com o cliente ali, serviços já financeiros, como que eu vou financiar os produtos que os clientes vão comprar dentro do grupo ou até mesmo fora do grupo. Então, acho que a gente tem visto muita consulta no escritório com relação a isso, tá? Empresas de vários setores, até não só focado em tecnologia, mas agronegócio, varejo. Então, são empresas que, dado esse momento do Banco Central, esse incentivo com criação de novos produtos, então a gente fala já estão falando da SCD e a CEP, né, Sociedade de Crédito Direto, que permite você abrir uma instituição financeira passando por um processo de autorização um pouco mais simplificado do que se você fosse abrir um banco tradicional, né? Então, a gente tem visto muitos olhares dessas empresas querendo prestar esses serviços no mercado financeiro e usar o caixa próprio, eventualmente, até para fomentar e financiar os clientes deles, né? Com o iniciador de pagamentos, isso acho que fica ainda mais evidente agora. Então, o iniciador de pagamentos alinhado ao Open Banking vai atrair a atenção de mais players ainda que não queiram, não só no mercado de crédito, mas agora no meio de pagamento, né? Acho que um exemplo claro usado pelo próprio Banco Central são os aplicativos de delivery, né? O e-commerce, que vão poder agora iniciar o pedido de pagamento sem ter uma conta corrente, uma conta de pagamento, sem receber esse fluxo de pagamentos, mas consegue já auxiliar o cliente aí na iniciação de pagamento sem passar por vários intermediários. Então, acho que todo mundo tende a ganhar. A gente tem visto muito também, até no próprio setor bancário, tá? Várias consultas de bancos, a Lois falou de bancos de grupos que prestam serviço apenas para os grupos ali, mas a gente também tem visto uma tentativa, um esforço muito grande dentro de bancos, dentro desses grupos, de otimizar processos de back-office, até com questões de digitalização de documentos, assinatura digital, como otimizar todas essas etapas de cadastro de cliente, sempre observando, obviamente, as regras de lavagem
de dinheiro e de privacy, como otimizar e começar a expandir esses serviços para além do grupo econômico pelo qual ele presta serviço hoje. Então, eu acho que esse é um movimento que a gente vai ver muito, muito daqui para frente. As dúvidas, de fato, elas vão continuar por um tempo, né? Acho que no âmbito da iniciação de pagamentos, acho que a principal delas é como que vai ser essa integração mesmo com os grandes bancos para iniciar um pagamento, pedir o débito da conta direto sem utilização de cartão. A gente vai ver, provavelmente, é um conceito muito abstrato, né? De iniciador de pagamentos. Então, a gente vai ver, muito provavelmente, vários players aí tentando criar produtos com base nisso, né? De como que ele vai poder apresentar isso para o usuário final dele ali de uma forma que sempre seja vantajoso para o cliente, né? Lembrando aqui que o iniciador de pagamento ele já tem que pedir autorização desde agora do Banco Central, então todos aqueles que estão interessados em fazer esse tipo de pedido ou prestar esse tipo de serviço já vão ter que observar algumas regras básicas, como alterações no estatuto ou no contrato social, a previsão de diretores estatutários que sejam autorizados pelo Bacen para ser responsável por esse tipo de serviço, algumas integrações, principalmente com regras de lavagem de dinheiro, então vai ter que ter uma prevenção ali de cadastro de cliente, um cuidado muito grande desses prestadores de serviço de observar essas regras, e principalmente, que eu acho que aqui é uma das maiores sinergias, é a questão da proteção de dados, né, proteção cibernética. Então, tem que tomar um cuidado muito grande aqui de como que vai ser implementado isso dentro dos serviços que vão ser prestados, tanto no Open Banking, ou no sandbox regulatório, ou no iniciador de pagamentos, como que eles vão pegar essas autorizações dos clientes para fins de compartilhar os dados, o tratamento de dados. Lembrando que o iniciador de pagamentos hoje ele não pode armazenar os dados dos clientes que eles vão prestar ali no âmbito do iniciador de pagamentos, a não ser que eles já prestem serviço de armazenamento de dados para os bancos. Então, são cuidados que a gente vai ter que desenhar sempre com muito cuidado aí, na documentação e ser observado aí para todo mundo que estiver interessado em prestar esse serviço. Bom, gente, obrigado, Marcos, pela sua visão. Eu vou deixar o Otávio lá de comentar, mas vamos deixar agora minha recomendação, vou deixar os nossos microfones em aberto aí, porque a ideia é bater um papo. O Otávio comenta aí, lógico, depois de ouvir o que vocês disseram, mas vamos deixar os microfones abertos, vamos participar um pouquinho mais, nós temos uns minutos ainda para conversar. Ok. Bem, eu acho que as colocações foram super pertinentes. Eu vou pegar aqui alguns pontos, tanto da Luiz quanto do Marcos, né? Em relação a alguns pontos que a Luiz mencionou, se você olhar a nossa resolução de PISP, a gente também trouxe uma outra inovação, que é o processo de autorização, já alinhado também com os preceitos da liberdade econômica. Então, isso endereça dos pontos que você preocupou quanto ao time da autorização. Em tese, a gente inverteu um pouco a ordem, dada até a figura desse tipo de instituição, e isso acho que vai trazer uma agilidade, uma segurança para quem vai optar por esse caminho do PISP, em relação ao time de implantação, de implementação do seu processo, entendeu? Na questão como vai funcionar, eu puxo um pouco a fala do Marcos aí, que talvez já esteja sendo sondado por outros, por interessados, e fazendo esses links aí. Então, não sei se é o caso, mas ele comentou empresas de e-commerce vis-à-vis PISP. Então, aí é difícil. O Banco Central, a gente vê algumas soluções, não consegue ver todas, e ainda bem, né? Que aí isso faz a gente ter receio de fazer uma norma muito fechada, a gente, por isso, faz uma norma mais aberta. E esse que é o objetivo, deixar a norma o mais aberta possível, com prudência, para o mercado inovar. O que vem, a gente vai tratando ao longo do caminho. Se for positivo, com segurança, vamos até aperfeiçoando para facilitar. Se te trouxer algum tipo de risco para o sistema financeiro, a gente vai adequando a regulação, sempre com muita conversa com todos os participantes.
Eu acho que o Marcos também abordou um ponto que está no cerne da nossa decisão da diretoria em relação ao ecossistema do Open Bank, que é a responsabilidade dos dados, né? Então, Marcos, esse, sem dúvida nenhuma, foi um dos pontos principais que levou a diretoria a fazer um ecossistema, definir o ecossistema do Open Bank como aqueles que pertencem ao perímetro regulatório. Com isso, a gente consegue exigir das instituições e dos dirigentes das instituições muita responsabilidade com isso, com os dados, o que traz segurança para o processo. Tá? Por quê? Porque, além da responsabilidade da empresa e do próprio CPF de alguns dos dirigentes, se não de todos os dirigentes, eu acho que um aspecto é assim, a gente consegue fazer as auditorias de uma forma muito inclusiva, e hoje tudo fica registrado, mal ou bem você consegue pegar o rastro daquelas informações. Então, qualquer tipo de desvio, a gente consegue mapear e fazer a punição. E isso ele é um instrumento poderosíssimo para as pessoas não desviarem do que está a regulação pedindo, exigindo e que está a legislação também comandando. Então, acho que foram pontos bem felizes. Eu acho que na questão do prazo de autorização a gente tem resposta, na questão do como vai funcionar, a gente consegue ver algumas funcionalidades, mas a nossa intenção era essa mesmo, a gente não tem a pretensão nenhuma de saber tudo que vai acontecer. E na questão da responsabilidade, foi um dos objetivos, uma das preocupações que a gente tinha, e isso foi endereçado com a participação dentro do perímetro regulatório. Otávio, pegando esse gancho de dados que você comentou, quando vocês comentam de sandbox, vocês já estão vislumbrando a participação da Agência Nacional de Proteção de Dados nesses debates de proteção de dados? O meu ponto é mais com relação a também avaliar na construção das normas do Banco Central os impactos concorrenciais, porque a gente está falando aqui da nova economia que tem muita importância, os dados são extremamente relevantes, inclusive até para a construção do valuation da própria empresa. Então, quando a gente fala de sandbox, a gente está falando das três autarquias principais, SUSEP, CVM e Banco Central. Mas porque até então as discussões estavam no ambiente onde a NPD ainda estava, né, sendo discutida, criada a formatação. Agora que a gente já está mais avançado, vocês estão vislumbrando também esses debates e essa discussão, e quem sabe a inclusão dessa autarquia também na esfera de sandbox? Bem, não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas em relação ao sandbox, o que o normativo, a regulação dispõe é a possibilidade de flexibilização de regras que a gente controla, né, que a gente tem o poder sobre elas no âmbito do Banco Central do CMNE. Né? A gente tem um grande desafio que a gente tem conversado com CVM e SUSEP, que provavelmente vão aparecer iniciativas que esbarram nas três agências, no Banco Central, na CVM e na SUSEP. Então, acho que um desafio que a gente está tentando endereçar é como a gente vai se coordenar, já que todos os três tiveram iniciativas de sandbox, e a gente sabe que, principalmente, Banco Central com CVM, vão aparecer projetos que vão estar meio cá, meio lá. Com a parte de seguros é um pouco menor essa interação, mas é bem possível que apareça. E com a agência de dados, a gente ainda não tem relação ainda concreta. Desculpa até a ignorância aqui, a falta de informação. Ela está em processo de formação ainda, né? Então, sim, eu, particularmente, nunca tive nenhuma conversa com eles, nem com quem está tentando constituir a agência. Agora,
sem dúvida nenhuma, vai ser uma agência hiper relevante. E assim que ela tiver plenamente constituída, a interação nossa com eles vai ser ampla, porque tudo na economia, não estou falando nem no âmbito do sistema financeiro, está fluindo para isso, para trabalhar, coletar, organizar e trabalhar os dados, né? E a LGPD ela norteia várias das iniciativas de vários segmentos econômicos. Bom, gente, infelizmente, agora que eu achei que ia acontecer, a gente está quase no final do nosso horário aí, o tempo é bem curto. Marcos, se quer fazer algum comentário, por favor, a gente vai ter que encerrar aí em alguns minutos. Bom, eu acho que só uma opinião aí nossa, que a gente vê com muitos bons olhos essa questão aí das regulamentações do Banco Central que tem surgido. A gente está muito ansioso aí com o sandbox regulatório, principalmente, então, para saber para as chamadas aí para os novos ciclos do Banco Central. Não sei como é que se estão pensando em fazer em questão de termos de assuntos específicos, ou vai ser uma abrangência um pouco maior, que vai permitir que novas ideias simplesmente sejam pleiteadas ali dentro, mas só um comentário geral de que a gente a gente acha que vai ter um futuro muito promissor aí para esses novos players que estão entrando no mercado. Ok, então deixa eu agradecer, Otávio, mais uma vez a participação. É sempre um prazer falar com você, sabe, a gente tem tido contato aí cotidianamente sobre vários assuntos, mas é sempre muito bom. A Loise, sempre muito participativa, minha parceira aí de regulação há muito tempo. Marcos, prazer te conhecer, vamos ver se a gente participa mais de outros eventos aí. Obrigado a todos aí, obrigado e sucesso. Ok, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.